Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de dezembro de 2016, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.972, 6 páginas, 50 elogias, 18 máximos. O tema, reciclagem das posturas bélicas, e foi elaborado segundo a especialidade, recinologia. Quem redigiu o verbete é o já verbetógrafo. Você já tem verbete? Não, é o primeiro? Opa! Por isso é que deu um temporal hoje de manhã. Leonardo Ribeiro. Leonardo Roberto Gonçalves Ribeiro, ele é brasileiro, natural de Curitiba, Paraná. Ele é graduado, ele tem curso, né? Ele trabalha como terapeuta holístico e acadêmico de fisioterapia. Tá bom. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 2013, tenepsista desde agosto de 2013 também. A reciclagem das posturas bélicas é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, reestruturar o holopensene pessoal ao identificar nas próprias atitudes cotidianas as preferências, os grupos afins, os objetos indutores do belicismo, objetivando a autoevolução assistencial e cosmoética. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reciclagem das posturas bélicas, a reestruturação do holopensene pessoal, o determinismo intraconsciencial, superando a pressão holopensênica externa, a reciclagem do materpensene pessoal, as autorreciclagens, promovendo a reconexão com o holopensene assistencial da Reurbex. Na fatologia, a eliminação do bagulismo bélico, o aproveitamento das oportunidades evolutivas, o afastamento dos grupos de amigos afinizados com as posturas bélicas, a atitude pacifista diante de atos de violência, a destreza de utilizar objetos do cotidiano para a autodefesa, ataque e ritmia das recins para iniciar a TENEPS, a decisão de aproveitar esta vida intrafísica para chegar à desperticidade. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a projetabilidade lúcida, o exercício projetivo do antibelicismo, a psicometria de livros evidenciando as vidas consecutivas bélicas e consequente recuperação de cons, a evolução na prática da defesa energética favorecida pelo enfrentamento dos autoassediadores, a TENEPS contribuindo para a limpeza energética de locais ou ambientes, os quais anteriormente eram depósitos de bagulhos energéticos. Na argumentologia, nós destacamos 2 parágrafos. Esportes, que segundo a experimentologia, o verbetógrafo enumera 10 condições concretas existentes na SUSIM relacionadas ao esporte, capazes de esclarecer os antigos comportamentos bélicos provenientes da parhistória. E o pacifismologia, que o verbetógrafo enumera 10 posturas pacifistas passíveis de serem praticadas cotidianamente pela consciência interessada na autossuperação das posturas bélicas. Na remissiologia, nós destacamos abertismo à consciencioterapia, amizade evitável, antibagulismo energético, autossuperação da arte marcial, autossuperação da competitividade, mudança holopensênica e recinometria. Importa identificar as posturas belicistas ainda presentes na parhistória pessoal e a autoconscientização, a urgência da reciclagem intraconsciencial para empoderar a autoevolução. Você identifica na intraconsciencialidade alguma postura bélica? Quais técnicas facilitadoras para a autorreciclagem vem adotando? Na bibliografia específica, o autor contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler
a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Haganin. A Ana Rocha, que está bastante presente, já está fazendo outro trabalho. Então, vamos lá. Recim, catarse, belicismo, pacifismo, TENEPS. Guerra, violência, megatrafar, autocrítica, renovação. Baratrosfera, autoavaliação, desarmamento, reestruturação, autossuperação, ortopensinidade, cosmoeticologia, interpresiologia, autoevolução e recinologia. Eu quero chamar a atenção que a mega-análise é uma tarefa que foi criada pelo professor Valdo, passou por várias pessoas e agora está com um grupo da Enciclosapiens que constitui de selecionar 20 palavras, como se fossem palavras-chave, sínteses, né, de aspectos do verbete, que facilitam, ou que facilitarão, ou que têm o objetivo de facilitar uma mega-análise. Então, é um paradoxo, né? A partir de um conjunto de sínteses, você fazer uma mega-análise do verbete. Tá? Leonardo, a gente sempre faz uma pergunta para começar o verbete, a defesa, né, do verbete, aí a discussão, o debate, que é o que te levou a fazer esse título de verbete. E eu sempre gosto de saber se ocorreram fatos para fatos, assim, mesmo que sejam no bastidores, né, da escrita do verbete, que você possa contar para a gente, para ajudar a gente a entender ainda mais o seu tema de verbete. Então, e boa parabéns, tarde. Né, pela defesa. Obrigado. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos. Eu escolhi fazer esse verbete porque, quando eu conheci a Conscienciologia em 2013, o segundo livro que eu li foi a TENEPS, e o Manual da TENEPS. E isso vincou para mim a necessidade de mudança, que era o que eu queria fazer. Então, eu dinamizei a reciclagem dessa postura bélica, que, segundo no Manual da TENEPS, é um dos impeditivos dos 30, tinha a postura bélica e mais uns outros, né, menos críticos, e eu reciclei tudo que for possível, da forma mais rápida possível, para fazer a tarefa energética pessoal. Agora, quanto aos bastidores da escrita desse verbete, foi o seguinte: eu demorei, né, 1 ano e 3 meses para fazer esse verbete, teve diversas repercussões, né, e também tanto homeostáticas quanto nosográficas. As homeostáticas possibilitaram eu ter diversas retrocognições, principalmente bélicas, em várias guerras, várias situações, tanto do lado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, tanto do lado dos aliados contra o lado dos alemães, né? E foi dessa forma. Teve algumas repercussões no intrafísico, que foram momentos que eu diminuí o fluxo de trabalho e retomando assim que possível, né? E claro que minha dupla evolutiva ajudou muito a conclusão do serviço. Ela busca energia lá nos extraterrestres, né? Porque ela é especialista na extraterrestrologia. Muito bom. Vamos dar, então, início ao debate aqui. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente só pede para sinalizarem, para a gente organizar mais ou menos aqui. Ao verbetógrafo, Leonardo, em Pensenologia, página 20, última linha. Poderia expandir as autorreciclagens promovendo a conexão com o holopensene assistencial da Reurbex? Então, essa questão, a partir das autorreciclagens, eu pude constatar em uma projeção que eu comecei a reconectar com o holopensene assistencial da Reurbex da seguinte forma: eu estava saindo com uma consciex na baratrosfera, e
estava levando ela no colo, ela não podia se deslocar, né? E daí, quando eu estava passando num determinado local, assim, e que já não era mais patológico, era mais homeostático, parecia um parque, perto de um parque, tinha umas avenidas, assim, à noite, e bem asfaltada, bem como se fosse um país de primeiro mundo. Havia uma outra concierge no canto do muro que pensionizou a respeito da que eu estava levando no colo. E daí eu peguei assim e ouvi, né, percebi o que ela falou, mas não pensionizei a respeito. E daí, desculpe, eu pensionizei que como é que ela poderia ter falado aquilo, pensado aquilo. E daí logo em seguida ela pegou assim, criou uma marretinha na mão e ficou mirando para me acertar na cabeça. E eu continuei andando, atravessando a rua, no caso. Daí ela jogou essa marretinha e o próximo passo seria que ia me acertar, né? Ia prejudicar esse resgate. E daí eu não dei o próximo passo, a marretinha caiu no chão e eu pedi para essa consciência que estava no meu colo sair correndo para tal direção no parque, e ela veio em direção a mim, assim, tentando me dar uma machadada, né? Daí eu voltei ao intrafísico, mas foi uma das projeções que eu estava fazendo esse resgate na baratrosfera. Muito bom. A patologia, página 20, sexta linha. Poderia comentar a atitude pacifista diante dos atos de violência? Show. Patologia, página 20, sexta linha. Atitude pacifista diante dos fatos de violência. Após diversas reciclagens que eu fiz, eu comecei a notar que, como diz, eu fui um belicista nessa vida intrafísica e em outras também. Então, eu sempre tinha estratégia anteriormente de tudo onde que eu ia, eu pensava como poderia me defender caso ocorresse uma das diversas situações que eu pensionizava. Daí, o que aconteceu? Com as reciclagens, eu passei a não ter esse tipo de atitude. Inclusive, quando eu mudei para Foz, ocorreu um fato de furtarem a casa onde que eu estava, né? Mas eu não tive pensenidade quanto àquelas consciências que tinham furtado a casa. E também, em outra situação, que eu estava diante de uma atitude de violência no intrafísico e pensionizei o melhor para aquelas consciências. Não pensionizei mais em atitudes bélicas, né? No extrafísico também ocorreu, mas daí não é em patologia. Não, você pode ficar à vontade de falar. Agora, só para deixar claro aqui, isso não quer dizer que você vá não se proteger, né? Sem dúvida, estar atento. Mas não é o pensamento bélico. O pensamento não é bélico, né? Porque, por exemplo, na sua casa, quando entrou alguém, você se protegeu lá, né? Para não deixar entrar, né? Sem dúvida, né? Eu vi as falhas e a gente protegeu a casa. Porque tem uma confusão, né? Eu mesmo tinha essa confusão. Não sei se vocês chegaram a conhecer aqui o CIEC sem a concertina. Então, eu vivi aqui alguns meses, acho que chegou até um ano, não sei, sem a concertina. Era um lugar assim, né? Parecendo o extrafísico mesmo. Nesse caso... Aí até que houve uma questão muito séria aqui dentro. E um dos amparadores do professor Valdo, eu não sei se foi o numerador ou o transmentor, falou para ele botar concertina em tudo. E eu não me conformava, à época eu não entendia, sabe? E eu e mais algumas pessoas. E aí a gente começava a interrogar até que um dia ele explicou literalmente para a gente. Ele falou assim, olha, entrou uma vez aqui, se eu não fizer nada para impedir, a próxima vez que entrar, eu sou responsável. Porque eu estou facilitando para que uma pessoa entre e faça alguma coisa de errado. Então, a gente não pode, eu também, quer dizer,
Então, a concertina não é uma coisa ideal do cosmos, né? Mas é uma necessidade para evitar que as pessoas cometam a falha. Porque se você facilitar que o outro cometa falha, você é o responsável maior. Né? Cabe a quem tem conhecimento a maior responsabilidade. Sem dúvida. Por exemplo, o que eu digo, num apartamento, por exemplo, que eu moro hoje em apartamento, mas eu morava outra época também. Você deixar a porta destrancada é a mesma coisa que arrancar a porta, né? Que não oferece segurança. Você pode estar, às vezes, numa situação de tenebres, em outra qualquer do dia a dia, e não está oferecendo a segurança devida. Então, tá bom. É só para a gente esclarecer, né? Porque senão parece que a gente, né, quando faz tenebres, quando está com a pensanidade melhor, não toma precaução. É ao contrário, né? A precaução é necessária, tá? Sim. Na parafatologia, página 20, final da 4ª linha, poderia falar de suas experiências sobre as retrocognições evidenciando a urgência da reciclagem? Antes mesmo de conhecer a Conscienciologia, um período antes, eu tive retrocognição de contexto bélico, e aquilo me impactou muito, né? Eu, na época, não anotei como deveria, mas é muito vívido no meu pensar, né? As retrocognições, elas mostram muito como é a nossa intraconsciencialidade. E se deparar assim, antes desse processo das reciclagens gerando passivismo no extrafísico, eu me projetava e entrava em conflito mesmo com outras consciências de briga, todo aspecto bélico que pode ocorrer, né? E a partir do momento que você se predispõe a fazer esses sims, eu no caso, fazia o mais rápido possível para que isso ocorresse. E daí, cada vez foi diminuindo o processo dessa retrocognição, né? Claro, desculpa, a retrocognição é bélica, mas foi diminuindo o processo das novas projeções mais positivas. Positivas. Né? Isso aí. Poderia argumentar, na página 21, poderia argumentar a paradoxologia? É o paradoxo do tenepsista com atitudes bélicas. Qual é a página, por gentileza? Página 21. O paradoxo do tenepsista com atitudes bélicas. Isso até parece mais uma contradição do que um paradoxo, né? É um paradoxo. Assim, o tenepsista não se dá conta que ele está, por exemplo, jogando, por exemplo, tendo mania de jogo, de esportes, né? Uma coisa é esporte, outra coisa é atividade física, já tipo um verbete recente chamado cotejo, esporte e atividade física, fala bem a distinção de um e de outro. Outra coisa, por exemplo, uma subjugação de animal, como o hipismo. E também se fala as lutas, né? Um tenepsista que nos 50 minutos ele faz a atividade interassistencial e em outros momentos ou ele luta e faz isso, ou tem atitudes, né, de violência nos outras horas do dia. Acho que é no 701 que tem uma lista de impedimentos, né, para o tenepsista. Ótimo verbete, extremamente consciencial. É a Kelly Tertuliana que está falando para você. Na fatologia, página 20, 6ª linha, poderia falar a respeito e dar exemplos sobre a mensagem subliminar de postura bélica? A mensagem subliminar de postura bélica é, por exemplo, falando novamente da minha pessoa, quando eu estava no começo do ensino médio, 8ª série, na minha época, eu utilizava a mão semicerrada o tempo todo. E
E, Como é que é? tipo, Não entendi. fechadinha, assim. Utilizava como? Andava, no dia a dia. Ah, você andava no dia a dia assim? Quase fechado, como se O quê? fosse... Pronto pressão para de dar um soco, é isso? É. Só que eu não pensionizava isso, eu não tinha essa intenção disso. Até uma vez eu me lembro que eu, tipo assim, mas por que a minha mão não fica esticada que nem as outras, normais? E daí chegou um período que uma pessoa, um colega assim de aula, falou assim que eu estava sempre com parecia com uma posição de pronto para a luta, que a arte marcial que eu fazia naquela época eu não fazia arte marcial nenhuma. E também outra questão é as roupas, né? As roupas evidenciando uma atitude bélica, por exemplo, um coturno, uma bota no dia a dia, eu usava bota porque era uma arma branca. Mas isso já poderia ser uma arma branca, uma bota extremamente forte, que não chute, qualquer coisa. Isso mais no porão consciencial, lá pelos 20 e poucos anos, né? E também uniformes, né? Uniformes evidenciando mais um contexto bélico. Uniforme. Pode ser camuflado ou não, colete, vários tipos. A tatuagem, o que você acha da tatuagem hoje? A tatuagem, ele tem um contexto... uma coisa bélica também. Depende da tatuagem, tribal, bélica, né? Mas ele propicia que a consciência se feche em um grupo, né? A tatuagem limita certas convivialidades em certos meios, a pessoa acaba sendo excluída de certos meios. E também, claro, que tem muitas tatuagens, né, agressivas, já evidenciando um tipo de pensinidade. Tem no holociclo, tem um dicionário, código de cela. Vocês viram hoje? Então, esse dicionário... Tá. É porque fiquei rouca com esse frio em cima de mim. Olha só, no holociclo tem um dicionário, código de cela, que são expressões que os presidiários colocam em tatuagens, né? Está no O, tá? Hã? Está na letra O. Está na letra O, né? Código de cela, né? Fala, Nanda. É código de cela, C, né, e C, mas está na letra O lá no... Então está errado, né? Não, mas é uma especialidade que eles colocaram lá. Colocaram na especialidade. Então está lá na letra O, né? Eu estava olhando o P e o O hoje. Esse livro é bem impressionante. Eu olhei ele hoje, né? Bem bacana mesmo. É bem impactante esse livro. Depois vocês dêem uma olhada lá. Tá. Então, assim, a tatuagem serve para isso também. Aliás, essa tatuagem é uma outra roupa definitiva que a pessoa põe, né? Código, né? Na Fatologia, página 20, quarta linha de baixo para cima, poderia esclarecer e dar exemplos sobre a retirada cirúrgica do trafar bélico? Já estava até imaginando uma cirurgia para tirar, para arrancar, né? Oh, que maravilha que seria. O trafar bélico, ele não é uma coisa que não presta, ele não presta mesmo. Tem que ser retirado de uma vez. Não adianta fazer negocinho, falar assim, vou tirar esse trafar aqui, mas esse aqui eu gosto mais e não vou tirar tanto. Então, dessa forma, a pessoa tem que, no meu caso, eu fico o máximo do tempo possível atento às minhas reciclagens, principalmente esse aspecto bélico que fez com que eu tivesse esse mega trafar, né? É dessa forma, eu identifiquei, retiro. Por exemplo, teve uma vez que eu abri a geladeira, uma atitude normal, né? Só que eu fechei a geladeira com o joelho, numa forma de uma arte marcial que era o Muay Thai. Eu não fiz Muay Thai nessa vida intrafísica, mas na hora que eu fechei, me dei conta, e daí abri a geladeira e fechei com a mão, e tomei atenção, anotei tudo. Né? Ou então, fecha a porta do carro. Né? Às vezes acontece, gente, até eu já aconteceu isso. Parabéns pelo verbete. Então, Obrigado. queria que tu desse mais exemplo desse trafar, porque trafar é uma coisa que a gente faz assim quase que diário às vezes, né?
tu falaste alguma coisa, mas o que seria exatamente assim mais que tu percebe em você ou tá reciclando? Trafar também seria o PNCN, as atitudes diárias, por exemplo, como você estava falando, identificou uma forma agressiva de falar. Por exemplo, eu, de muitas vidas no belicismo, às vezes eu ia falar um assunto qualquer, que eu não estava querendo impor nada, mas a forma de fala de comando. Ela fala assim, faça tal coisa. É a diferença de falar, poderia, por gentileza, fazer tal coisa? Qual é a tua cidade? Onde você nasceu? Aonde? Qual? Eu nasci em Curitiba, Curitiba, Paraná. estado. Porque eu estava comparando com o estado do Rio Grande do Sul, de onde que eu sou, né? A gente já tem uma fala bem bélica, assim, né? De imposição, a gente fala muita coisa, assim, que eu já estou aqui, depois de 3 anos aqui em Foz, né? Que eu tento, assim, aos poucos me dar conta, né? Quando eu vou verbalizar, que eu acho que o momento que tu te dá por conta de se chegar a verbalizar, né? A questão, né, da palavra, né, que já traz aquela energia, né, porque eu estou trabalhando nessa parte aí também. Né? Por exemplo, aqui, assim, eu divulguei que ia apresentar esse verbete e coloquei a defesa do verbete. Depois sim. Eu olhei assim, tipo assim, pô, não é defesa, eu vou apresentar o verbete. Né? Então, eu acho que essa palavra não defesa, vou usar eu jamais mais. falo isso, hoje eu falei defesa. Não, só. Hoje eu falei defesa, eu não falo defesa, vou começar a defesa do verbete. Normalmente eu falava, vamos começar a discussão, né, o debate do verbete. Hoje eu falei, não sei porquê, né? Eu queria aproveitar, então, aqui na Fatologia, na página 20, na 7ª linha, de cima para baixo. A música bélica e depois a fala sugerindo ideias bélicas também. Se pudesse falar desses dois temas. A música bélica tem os hinos, né, hinos de países, hinos hino do Exército, da Aeronáutica. Tem a música também que hoje está muito na Socim, que é o rap, o hip hop, o funk. Tem muitas músicas, não só nesses estilos, né, que ela evidencia o aspecto bélico da violência contra a mulher, da violência entre etnias. E tem outras músicas também que elas não são tão escancaradas, né? Mas também falam sobre aspectos bélicos, incentivando a violência. Quando você fala ali a fala sugerindo ideias bélicas, a fala sugerindo ideias bélicas, por exemplo, você falar assim, está almoçando assim, ó, mata esse prato, ou tipo assim, matar 2 coelhos com uma cajadada só, sabe? Está evidenciando uma ideia bélica de um assunto não bélico, né? Muitas coisas são sutis. Tem alguma coisa que fala, né? Fazer não sei o quê e mostrar o pau. Mata o coelho e mostra o pau. Mata a cobra e mostra o pau. Sim. Né? Isso é péssimo, né? São jargões, né? Musiquinha de criança. Tirei o pau do gato, né? Sem dúvida. O quê? Agora, gente, foi impossível. Veio na minha cabeça o hino nacional. Eu até gosto do hino nacional brasileiro. Acho que ele tem uma força, mas ele é uma marcha bélica, né? E aí, a contradição que tem dentro dele veio na minha cabeça agora. Está deitado em berço esplêndido, mas o filho não foge à luta. Sim. Não é complicado isso? Não é nem paradoxo, é uma contradição. Vamos lá, então. Leonardo, parabéns pelo verbete. Obrigado. Você estava falando de linguagem, né, de formas de falar. Eu lembrei de um livro que, inclusive, está vendo aqui na epígrafe, que se chama A Arte de Mandar em Português. É impressionante esse livro, porque ele explora todas as sutilezas de linguagem que acabam significando um mando, e às vezes a gente usa e não percebe. Sim, obrigado. Agora, a pergunta que eu queria te fazer. Criar um filho hoje na Socim, onde a gente está totalmente exposto à violência, videogame, esportes,
deve ser complicado, né, para pais, para educadores. Sim. E eu queria que você comentasse a primeira Orto Pensata, que fala exatamente disso. Na Orto Pensata fala: o belicismo, a fim de se reduzir o belicismo do holopensene da criança, o mais indicado é tirar todos os brinquedos e instrumentos infantis que reforcem o trafar da belicosidade, buscando outros passatempos capazes de incitá-la a brincar, desenvolvendo a autoconsciencialidade e a racionalização, a fim de aprender a ponderar pacificamente e a refletir antes de agir. Para os pais, um aspecto bem importante é o seguinte: ele ser exemplarista do que ele quer passar para o filho. Não adianta ele ensinar o filho a pensar por si, a ele debater com o filho sobre assuntos em contraponto do belicismo ao pacifismo, se ele não gera exemplo diário com a sua dupla, com outras pessoas no seu convívio, se ele sai de carro e começa a xingar todo mundo na rua, né? E também questões assim de dar presentes, escolher passatempos para a criança, brinquedos que não contextualizem artefatos bélicos, né? Por exemplo, eu vivi num outro Zeitgeist quando era criança. Eu tinha revólver de espoleta, tinha metralhadorinha, tinha essas coisas, né? E também livros, assim, eu gostava, inclusive, de livros, revistas que falavam detalhes de navios, de aviões bélicos, detalhes tipo arquitetônicos, engenharia do objeto. Então, já facilitou eu entrar nesse contexto, nessa vida intrafísica. Tudo bem, gente? Oi. Parabéns pelo teu verbete, muito bacana. Pela coragem também, né? Eu queria que você comentasse na fatologia o penúltimo item, taquirritmia das recins para iniciar a TENEPS. Destacar essa parte da taquirritmia. Sim. Essa questão foi o seguinte: como eu falei anteriormente, eu priorizei as minhas reciclagens para começar a TENEPS. E eu vi a necessidade de fazer tudo o que era necessário, como diz um termo bélico que eu vou falar agora. Se eu fiz todo aquele aspecto bélico anteriormente, nem que morra que eu ia fazer essas recins. Então eu evidenciei a reciclagem de tudo que eu consegui identificar, e estou reciclando dia a dia, né, sobre esse assunto e outros mais, porque eu pré-defini que era possível começar a TENEPS em 6 meses após conhecer a Conscienciologia. Daí eu estudei o manual da TENEPS várias vezes, li tudo que existia de TENEPS na época, fiz aquele curso avançado de TENEPS do professor Valdo, que tem disponível no YouTube, e tudo mais. E também eu peguei em 4 meses, depois que eu conheci a Conscienciologia, 1 semana depois de conhecer, que era fevereiro, em março eu já estava inscrito no CPC do IPC, né? Que me facilitou muito a compreensão das reciclagens. 4 meses depois eu vim para Foz, numa viagem de imersão de 11 dias, fiquei hospedado na casa de uma voluntária para me qualificar para a TENEPS. E o que ocorreu? Por exemplo, eu não conhecia direito os cursos daqui, eu fiquei sabendo que tinha um curso de campo chamado Acoplamentário, num final de semana, e no outro final de semana tinha uma imersão progesterápica. Me inscrevi nos 2. Chegando aqui em cima do curso da Complementário, o tema era antivagulismo energético da Kátia Arakaki. E daí o que eu fiz? Eu fiz as reciclagens, vim aqui, me qualifiquei de toda forma possível para começar a TENEPS. Foi dessa forma. Bem?
Em Sindromologia, página 22, segunda linha, sobre a síndrome da abstinência da baratrosfera. Penso que todos os tipos de violências praticadas são resquícios mesmo da baratrosfera. E as tendências violentas das consciências são manipuladas, conservadas e cultivadas pelos assediadores conscienciais. O resultado disso é dor, vibração aguda do psicossoma, são energias que são sugadas pelos vampirizadores das consciências inconscientes, tanto no intra como no extrafísico, que os alimentam e os mantêm assim assediadores. Possui lógica isso para você? Eu só queria te pedir licença para ler a síndrome da abstinência da baratrosfera aqui, para poder ver se ficou claro para todo mundo o que é isso, né? Então, a síndrome da abstinência da baratrosfera é o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no qual predomina o distúrbio psicossomático da consim. Então, é da consim, abstinência da baratrosfera. Assentado na convergência de sinais e ou sintomas para o saudosismo doentio pelas vivências tenebrosas, baratrosféricas, extrafísicas, intermissivas e não muito remotas, acarretando a inadaptação pessoal à vida intrafísica. Eu acho que isso é importante para você contextualizar aí. Então, a síndrome da baratrosfera é a consim que está aqui e que fica com saudade, fica evocando aquela energia da baratrosfera. É ela que faz isso. E entra com a sua dança. A consim que, vamos dizer, gosta do padrão da baratrosfera, ela sente falta daquilo que ela se afiniza, é dessa forma que está contextualizado, mas o que ela fala eu discordo. A pessoa, a consciência, tem responsabilidade, ela que é a primeira responsável, é o autoassédio que gera o heteroassédio. Então, não é nenhuma consciência vai conseguir influenciar a uma consim, no caso, ou outra consciência, se não tiver afinidade. Ele não encaixa, não interessa para essa consciência. Então, as consciências que têm essa síndrome, ela já tem um processo de afinidade ou de alguma mania bélica para que isso seja tão intrínseco a ela. Tudo bem? Quer falar? Você estava falando, né? Eu lembrei de uma ortopensata do professor Valdo, que ele diz o seguinte, né? Se a gente olha para a vida humana do ponto de vista puramente intrafísico, isso aqui parece um caos, parece uma coisa sem sentido e sem ordem. Porém, o caos aqui ainda é menor do que o caos da baratrosfera. Então, para uma congel, por exemplo, que renasceu compulsoriamente, aqui há mais ordem nessa vida intrafísica, a qual ela é compulsoriamente renascida, né, do que o que ela tinha na baratrosfera. E isso pode ser uma das causas da saudade, porque lá ela tinha mais liberdade ainda de fazer absurdos do que aqui ela está contida por um corpo, né? Aliás, isso dá uma lógica danada para a reurbanização, né? Porque senão, por que vai tirar uma pessoa de um lugar melhor e botar em um lugar pior, né? Não faria sentido isso. E outra coisa também é que alivia lá as baratrosferas, quando te retiram de lá e colocam aqui as consciências reurbanizadas, assim, com ressoma compulsória, né? É tudo uma... Eu ia falar estratégia bélico, né? É todo um planejamento de pacifismo, assim, de alto nível, né? Sim. Espera só um pouquinho, vai. Só espera um pouquinho. Queria, se fosse possível, você ampliar um pouco. Eu acho que é melhor dar mesmo.
Alô, eu queria que você ampliasse um pouco a sua frase enfática, até porque a gente estava comentando antes de começar a tertúlia que nós praticamente já confirmamos um curso, né, de autossuperação do temperamento belicista, e que vai bem de encontro com essa frase enfática. Se você pudesse ampliar, porque a importância da gente poder detectar e perceber isso, né? Ele já tocou no assunto da autossuperação do temperamento belicista. Você quer falar ou eu faço um resumo aqui e você complementa aí? Pode fazer um resumo. Então, a gente está convidando a todos aqui para o dia 5, 6 e 7 de maio, desse ano agora que vai entrar, para fazer esse curso de autossuperação do temperamento belicista. Ele está sendo promovido pelo Holoconvivium, que é a Associação Internacional de Holoconviviologia, em parceria com a Ectolab, né? Nesse curso, vocês vão participar de 10 palestras e mais momentos de prática, de preenchimento de tabelas, onde vai trazer para cada um, né, dos participantes essa questão aí para fazer uma autorreflexão. E todos são professores que pesquisam o tema, que já têm processo de reciclagem também, né? São professores já que estão há um tempo na Conscienciologia. E, inclusive, vai ter no final aqui, não sei se você viu, um link com a Europa, que vai entrar o pessoal da Europa pelo Skype falando do processo do belicismo na Europa. Que ainda o Valdo, lembra? O professor Valdo falava que a Europa ainda tem um holopensene muito forte com relação ao belicismo. E eles vão falar lá da pacifismologia na parageografia da Europa. Então, é todo esse tema. E eu acho interessante ele falar a respeito disso também. A gente vai deixar ele falar, a gente está falando na frente dele. Isso da reciclagem, né? Que tem a ver com a frase enfática, eu acho, né? Que vai bem de encontro com isso. Então, eu só queria complementar aqui, porque quem que está nos ouvindo pode entrar em contato com o CAEC 45, que é o código de área, 3525-2652, para fazer as inscrições ou pegar informações se precisar. É o primeiro que está surgindo, né, do tema do temperamento belicista, com curso de campo, inclusive, né, como curso de campo. A frase enfática: importa identificar as posturas belicistas ainda presentes na para-história pessoal. Eu quero fazer um adendo com a ortopensinologia no item 2. Belicista: se você vai ajudar 5 consciências do seu passado, no mínimo uma delas deve ter sido belicista. Então, a importância da continuidade aqui, da autoconscientização, a urgência da reciclagem intraconsciencial para empoderar a evolução, a importância da consciência fazer as sims para que ela e contribuir para que ela entre no fluxo da Reurbex, não como assistido, mas como assistente. As sims trazem autoridade moral. A reciclagem, né, para a TENEPS torna a exemplarista e pode assistir por atacado. Que é a melhor hipótese, né? Assistir por atacado, que já entra na Max Proex, já entra na policarnalidade. Né? Chegamos lá. Quer fazer a sua pergunta? Parabéns por su verbete. ¿Você podría platicarme su experiencia con el punto de la pensenología que dice determinismo intraconsciencial superando a presión holopensénica externa? ¿Cuál es su vivencia? Segunda linha. Segunda línea de pensenología. Eu vou repetir aqui o que ela falou. O determinismo intraconsciencial superando a pressão holopensênica. Eu estava num contexto assim, de amizades, afinidades belicistas, afinidades de violência, e com o determinismo das minhas recins,
eu consegui superar a pressão holopensênica do grupo, das situações do dia a dia, né? E não foi à toa que também tá aqui no verbete, eu deixei de fazer parte desse grupo, eu deixei para trás um grupo bélico para assisti-los, né, no futuro. Então, a pessoa ter a consciência, ter vontade em reciclar é muito importante para que ela consiga superar essa pressão. Oi. Na página 21, aqui em Politicologia e Legislogia, são 3 itens seguidos aqui que eu queria que você pudesse comentar um pouco cada um deles. A proexocracia, essa lei da força belicista e as paraleis. Podia falar um pouquinho de cada um deles? A politicologia é a priorização da PROEX. Eu vejo assim, tipo, no meu caso, assim, quando eu comecei a fazer as CECINs, eu vi que a minha linha da PROEX era outra antes. E, quer dizer, não estava na linha da PROEX, estava fora dela. E daí, com a CECINs e com o acesso à ciência, ela me colocou com as minhas reciclagens, no meu autoconhecimento, comecei a ver que estava nos trilhos, né, da minha evolução. Tudo bem? Tem mais uma que ela falou, das paraleis, a questão das leis além do intrafísico, né? Então, eu não tenho muito conhecimento disso, mas a paralei, eu não tenho conhecimento como legislador, assim, sabe? Como não? Só um o para-direita, a cosmoética. Só um pouquinho. Como não? Então, tipo... Causa e efeito. Não como um legislador extrafísico ainda, né? Uma pessoa está aqui defendendo um belíssimo verbete. Com certeza, né? Você poderia aprofundar na página 20 el principio de la convivencia pacífica, principiología, el principio de la convivencia pacífica, segunda línea, entendida por el Seiges. ¿Podría aprofundar más ese tema, por favor? O princípio da convivência pacífica é incompreendida pelo Zeitgeist. A gente vive num contexto que o belicismo, por exemplo, agora está muito em voga essas lutas tipo MMA, vai contra praticamente o Zeitgeist, o pacifismo. Aparentemente vai contra, só que com a Herbex não, né? Herbex, essas consciências, elas, por exemplo, as consciências belicistas que estão ressumando, estão praticando MMA agora nesse momento, pensa que ela pode ter sido um dos gladiadores de outra época e agora ela está contida ainda num esporte bélico, mas ela não está dessomando ninguém. Então ela já está no processo evolutivo dela, né? Bom, eu queria complementar aqui aquela colocação que você fez aí, o Leonardo, na fatologia da música bélica, sugerindo ideias bélicas. Complementar com a questão do momento, os filmes belicistas, ou pelo menos que tem muitas cenas bélicas. Ultimamente eu vi assim, os últimos, 5 filmes, dos 5, os 3 tinham muita coisa bélica. Se a pessoa ela não tiver assim, com uma condição de equilíbrio, ela entra naquele holopensene. Então, eu queria saber se você fez algum tipo de pesquisa com relação a esse processo, dessa, vamos dizer assim, dos filmes de Hollywood, quase todos eles têm muito processo bélico. Coisas novas, Mercenários, Duro de Matar, e vai por aí. Coisa que o povo lota o cinema e adora ver aquilo lá, além dos videogames, né? Sim. Tem a ver com o próprio Zeitgeist também.
do momento, mas para mim, desde criança, eu via esses filmes bélicos, né? Daí depois, com as reciclagens, e curtia ainda, opinava e tudo mais, como a grande crítico, né? Maioria da massa impensante, né? Daí o que acontece com essas reciclagens, eu um dia eu vi aqui o professor Valdo, uma mini tortura, ele falando da importância da pessoa ele assistia o filme bélico e estava dentro, não ficar fora, sobrepairando, assim. Você observa toda a filmologia, mas não é engolido pelo belicismo que está ali, pelo PCN, isso. E eu comecei a fazer como exercício, até que em dado momento eu consegui perceber, né, que eu conseguia ver um filme e não mais ser engolido e nem estar em contexto bélico, sim como um laboratório, um laboratório de ver e ver como estava meu estofo, como é que começar a analisar tecnicamente aquele filme. Em geral, os filmes todos mexem com a emoção, porque se não mexer com a emoção, não vai ter público, né? E qualquer coisa que mexa com a emoção precisa de ter essa postura, né? De sobreparamento, uma postura mais crítica, porque também se você se alienar e não assistir nunca, imagina, você dessoma, você está aqui fugindo de tudo, aí chega lá, vai enfrentar a baratosfera como? Né? Então, essa questão, é um treino, como assistir, mas tem que fazer. Como assistir. Também não vai para um cinema onde tem aquela... Né? Porque tem alguns filmes que não tem propósito mesmo, né? A matança. Então, nesse ponto que eu queria falar, porque tem filmes que são históricos, então não tem como você mudar. A história Roma, por exemplo, é violência. Então, você vai assistir um filme histórico. Agora, o pessoal, às vezes, ficam vendo filmes que são criados, de ficção, justamente para saborear aquele processo da violência que está ali. Não tem nada de verdade, de histórica ali, né? Ele vai porque curte aquele tipo de filme, né? Mas, como dizia o professor Valdo, ele sempre gosta de ver a novidade. Teve um filme que ele falou que era de Bang Bang, que a única coisa que ele viu assim de novidade era uma maneira do cara arrombar uma porta. Entendeu? Então, assim, era tudo invenção, não era histórico. Mas ele não perdia a oportunidade de analisar tudo. Então, assim, sabe? Porque senão a gente começa a fazer asepsia demais, né? Agora, nessa questão emoção, no complementar que eu fiz primeiro, a Malu Balona falou um negócio pontual para mim e eu uso até hoje. A emoção atrapalha o parapsiquismo. E com a emoção, a pessoa é engolida por esse sistema. Por exemplo, tinha um dia que eu e a minha dupla, a Cristina, a gente foi numa festa e era num tipo balada, assim. Só que em dado momento, nos telões começou a passar uma luta de MMA e a gente conseguiu estar lúcida naquele momento e ver todo mundo virado, parece todo mundo robotizado, olhando aquele evento. E a gente, parecia que a gente era duas consciências ali. A gente estava observando, pairando mesmo o processo. Foi muito interessante essa experimento. Podemos dar andamento aqui? Mas tem alguns que entram, né? Essa questão. Quem não aguenta, não tem banca. Vamos dar uma andadinha aqui, depois a gente volta aí para as perguntas. Na parafatologia, página 20, terceira linha de baixo para cima, sobre a TENEPS contribuindo para a limpeza energética de locais ou ambientes, os quais anteriormente eram depósitos de bagulhos energéticos. E aí essa Tele Tertuliana, ela vai deixar uma contribuição aqui de um exemplo que ela viveu, e aí depois você faz o comentário, tá, Leonardo? Tá bom. Ela disse assim, depois que me tornei tenepsista, houve um caso bem marcante. Ela conhecia, né? Ela tinha contato com um garoto de 23 anos, que tinha na cabeceira dele, de cama, né, 2 espingardas fixadas na parede de maneira cruzada, que pegou de herança do avô paterno, que fora militar da cavalaria. A mãe dele já tinha pedido
e ele por várias vezes, por várias vezes que tirasse aquilo de lá, pois lhe causava muito mal. Esse rapaz era muito briguento, mal-humorado, e tudo que tentava empreender era muito penoso. Um dia, estando na casa dele, fui convidada para ver o quarto por causa das goteiras do telhado. Quando cheguei na porta do quarto, deparei com aquilo e recebi um tranco no psicossono. Procurei o garoto, né, e fiz um esclarecimento a respeito daquilo, e ele disse que tinha entendido e iria retirar aquilo de lá e guardar em caixa de madeira, como um dia ouvi o professor Valdo falar. Não entendi isso, não lembro o professor Valdo falar em guardar a caixa de madeira, não entendi esse comentário, porque ele não queria se desfazer das armas. Depois disso, a vida dele melhorou em tudo, trabalho, relacionamento, família, esposa, filha. Ele mudou para muito melhor, isso faz uns 4 anos, hoje ele é bem mais centrado, equilibrado e pacífico. Um dia, quando voltar a encontrar com essa pessoa, vou pedir para que ele destrua as árvores. Você pode comentar? A questão do bagulho bélico, bagulho energético, não adianta. É paliativo fazer essa... guardar numa caixa. O que melhora um pouco, né, talvez, na questão é não ficar evocando o tempo todo o objeto, né? A cada segundo que olha para a parede, está ali o objeto. Mas as energias gravitantes Mas as energias continuam. Porque esse é um exemplo, aconteceu comigo, eu tinha era auditor de empresa, tinha documentos que eu tinha que destruir, tinha armas num local, era um close meu. E eu tinha que tomar coragem cada vez que tinha que olhar toda aquela documentação, né? Porque não era fácil, mas daí tinha uniforme bélico, uniforme da ONU, de Suez, de família, tinha 2 pistolas, tinha tinha muita munição, tinha porte de arma quando existia porte de arma no Brasil. Depois era registro de arma, mas eu estava com as armas ali. E aquilo fazia com que tinha assim uma carga energética negativa tão grande que ao ponto que uma vez eu estava com a minha dupla e ela percebeu, ela viu uma Concierge em guarda do lado dessa sala, desse quarto, né? Ela nem sabia que existia dentro do quarto tudo isso lá. Tinha coturno, tinha uniforme que eu usava, camuflado, do exército, tudo que é tipo de coisa patológica estava lá dentro. E daí o que aconteceu? E ela percebeu e eu energeticamente percebi. E essa Concierge, ela estava de guarda mesmo, com as mãos assim na cintura, está cuidando daquele ambiente. Então não tem como fazer uma limpeza energética tendo bagulho no local. Não há blindagem, não vale a pena tanto esforço, não vai conseguir. Uma arma ela foi feita mesmo, tipo assim, para mim, por exemplo, eu comprei arma de fogo, entre aspas, para me defender, mas a arma de fogo foi criada para dessomar. Não adiantava atirar, eu fazia parte do clube de tiro para treinar, com aquelas falácias que a pessoa armada ela tem que estar bem preparada, blá, blá, blá. Mas o que acontece? Eu treinava muito, né? Atirava muito bem, não sei porquê, talvez pelas outras vidas, né? E daí, depois que eu limpei tudo, tipo assim, fiz reciclar, a primeira coisa, né? A coisa mais fácil, na verdade, é tirar os objetos. A vontade de utilizar os objetos é um negócio um pouquinho mais demorado. Mas, com vontade, a pessoa tira rapidinho. Então, daí eu fiz a limpeza energética e comecei, limpeza física, e comecei a fazer a limpeza energética, ao ponto que eu instalei o quarto da TENEPS ali dentro, que era o melhor local que eu tinha no momento, e comecei a fazer o TENEPS ali dentro. Ali. Então, isso propiciou uma limpeza daquele local com o passar do tempo. Mas o que ela falou, voltando, de colocar numa caixa de madeira, eu acho improcedente também.
O que tem que ser tirado é tipo que nem cirurgia, ser eliminado. Mas a vontade não é dela, a vontade é da pessoa que tem o objeto. Para a pessoa, para o nível dela, já deu algum resultado, né? Sim. E a gente também não pode esquecer das concausas, né? Então, assim, ela fez TENEP, fez esclarecimento, o rapaz mostrou algum indício de vontade. Então, existe um movimento e uma concausalidade ali que vai favorecer, né, a melhoria daquilo. Sim. Então, é só para a gente tirar, assim, a correlação com um fato só, né? Mas pode, quer dizer, é porque ela falou na TENEP e falou no esclarecimento, que são fundamentais. Mas nada disso teria acontecido se o garoto não mostrasse uma predisposição à mudança. Sim. Não é? Sem dúvida. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de causas. Pode falar, sim. Eu só queria fazer um adendo aí, que assim, eu não tenho clarividência, né? Foi um caso bem esporádico, eu considerei até uma extrapolação porque eu vi, a gente estava num processo de amizade e namoro, né? E foi a primeira vez que eu fui lá na casa dele e eu vi a Concierge inteirinha, de pé em guarda no local. E eu vi a parede assim, diferente. Você não sabia que tinha nada lá Não dentro? sabia, foi a primeira vez que eu estava lá. Então, eu acho que isso também foi um caso assim, de um amparo, alguma coisa que aconteceu, porque não é uma coisa assim do meu parapsiquismo, você entendeu? Então, eu acho que isso daí, quando aconteceu esse evento, daí ele buscou mais vir para cá, para o CAEC, fazer os cursos, tudo, para poder fazer. E aí, quando ele veio para cá, ele encontrou muitas amizades do contexto também, né? Amigos que falaram assim, faz isso, faz aquilo, não adianta, tem que ser cirúrgico, e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os amigos foram orientando, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem muito conhecimento sobre os fatos, os parafatos, e depois que vai se abrindo um universo para a gente, você vai se aprofundando, você vai vendo sentido em tudo aquilo, né? Você está falando uma coisa muito importante, assim. Acho que o fundamental, que você comentou no início, e o fundamental, assim, além das TENEPs, além das energias que a gente pode jogar, é a vontade íntima da pessoa de tomar uma atitude, não é? Tudo depende da pessoa. Tudo somos nós. A gente não pode levar para o outro, porque somos nós, né? Nós que temos que fazer. Não é o outro faz a parte dele. Obrigada. Na ciclologia, isso aqui é uma pessoa muito importante, mas muito importante mesmo, daqui de Foz do Iguaçu. Não sei se você vai saber quem é. Ciclologia, página 21, poderia ampliar o ciclo das retrovidas contribuindo para a reciclagem? Leonardo não prestou atenção no que eu falei. Gostei. Então, o ciclo das retrovidas contribuindo para a reciclagem é o fato da Consim, o fato assim de eu ter me identificado em várias vidas no contexto bélico. Então, eu tive retrocognição de samurai, né? Consegui confirmar no intrafísico essa retrocognição. Samurai é Japão, né? E por exemplo, depois eu tive outras retrocognições da China, em guerras como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, vai vendo que de uma vida para outra há uma mudança para menos pior, né? Daquela retrocognição. Teve uma retrocognição que acho que talvez seja a minha retrosenha, que é o seguinte: eu já era fotógrafo de guerra, e eu estava fotografando
o evento que estava ocorrendo, de repente eu olhei para trás e vi árvores queimadas, totalmente queimadas, provavelmente, né, em virtude da guerra, não sei do que, se ela foi, como ela foi queimada. Mas daí o que acontece? Isso me impactou, eu parei de olhar para o contexto da guerra e me impactou as árvores mortas, né, dessomadas, em virtude daquilo. E eu comecei a fotografar esse aspecto. Daí, natureza. Da natureza. Não é à toa que o primeiro voluntariado eu quis aqui na parte dos Jardins do SEC. Muito bem. E outra coisa mais também, eu tive um alto voluntariado antes de conhecer a Conscienciologia, que eu fotografava paisagens, principalmente de vários locais do sul do país, né, em torno de 21 mil fotos eu tirei de tudo que tipo paisagem para melhorar a condição, tipo assim, de pousados e hotéis no local que ele se tornasse conhecido, né? E a fotografia também, desde criança, minha família colocou uma máquina analógica na época, com 3 anos de idade, e eu consegui tirar uma foto nítida, então já era um efeito na época, um fato na época. Léo, parabéns pelo verbete. Obrigado. Aqui em efeitologia, o efeito das neosinapses no desenvolvimento das neoposturas evolutivas. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Sim, a última linha. A partir do momento que se faz a consciência foca na recim, as recins provocam neosinapses cerebrais, né? E ela facilita o desenvolvimento de novas posturas. Então, uma postura que você não... Essa neosinapse, você acaba fazendo tipo uma nova postura, você não age mais. Por exemplo, quilômetros, tipo, na visão do olho, antigamente, eu conseguia identificar qualquer objeto bélico disfarçado no ambiente. Era tipo assim, feeling já. Tipo, aquilo era questão de uma vez, eu estava indo da praia, eu morava em Curitiba, indo para a praia, eu ouvi um barulho diferente, um som, sabia que tinha 2 helicópteros do exército por causa do som. E logo passou os tanques de guerra e 2 helicópteros fazendo a guarda desses tanques de guerra. Então, isso para mim era fato. Hoje, teve um dia que me chamaram, tal coisa, onde fiquei procurando, né, que estavam falando dos tanques de guerra no meio do quartel, que eu não via. Então, tipo assim, até isso é uma neosinapse, né? Você já está desligando, tipo, né? Tirou aquela sinapse antiga, ou pelo menos ela foi desativada. Tá né? bom, ou está desativando, espera. né? Melhor, ótimo. Olha, essa pessoa aqui é daqui, do Convivium, como é que é o nome do Holo Convivium, e que está em Portugal, você deve saber quem é. Leonardo, parabéns pelo verbete. Do ponto de vista evolutivo, a consciência evolui a partir da agressividade, desde que é micro-organismo. Como você entende que a agressividade pode ser qualificada para outro atributo mais traforista? Pelas bactérias, vírus, eles são peritos, né, em dessomar outras consciências para continuar a sua evolução, né? Mas a agressividade, vamos partir do princípio assim de colocar vontade numa auto-organização, por exemplo, a auto-organização evidenciando aspecto positivo, é um exemplo. A questão de você ser proativo e não agressivo, né? Tipo, como voluntariado mesmo. A gente vê muito isso dentro do voluntariado. Acontece alguma coisa, não precisa esperar para que o outro faça, ou às vezes o outro tem que fazer, mas não está dando conta. Você vai lá e faz a tua parte, faz além da tua parte. Essa pergunta aqui do Teletertuliano tem um pouco a ver, na Pensenologia, página 20, final da primeira linha. Poderia aprofundar a capacidade de reestruturação dos autopensênios?
Além de jogar tudo fora, você teve alguma técnica específica que você tenha feito, Leonardo? Qual a linha? Página 20, primeira linha logo. A capacidade de reestruturação dos autopensenes, na pensenologia. Isso daqui tem a capacidade de reestruturação dos autopensenes, é bem aquilo que estava falando da vontade, de você ter vontade de reestruturar os pensenes e se preparar com técnicas, estudar várias técnicas que tem em diversos tratados e livros da Conscienciologia para que isso ocorra. Leonardo, parabéns pelo verbete. E a minha pergunta é em relação ao que mais chamou a sua atenção para você chegar aqui, o que mais chamou a atenção na Conscienciologia para você fazer essa guinada na tua vida, que você foi de um lado para o outro. Totalmente, né? Então, há um ano mais ou menos antes de conhecer a Conscienciologia, eu fui falar com uma tia minha que ela já tinha sido Rosa Cruz. E eu falei para ela o seguinte, a gente conversava muito, eu falei para ela que queria ser benzedor. E daí ela me falou que aquilo lá era uma atividade muito difícil de se fazer, né? Mas daí eu falei assim, não me interessa essa dificuldade, eu quero ser, né? E daí o que acontece? Daí a gente começou a conversar, eu perguntei várias coisas da Rosa Cruz para ela e fiz a inscrição lá. Rosa Cruz em Curitiba é bem forte, só que o que acontece? Vinha aqueles folhetos deles e não me interessou nenhuma iniciação, não tinha nada a ver comigo, não fiz nenhuma delas, só que na biblioteca era bem boa, eu li 52 livros em 8 meses, porque estava bem interessado em vários processos dali. E daí o que acontece? Daí um dado dia eu peguei e resolvi, não sei porquê, bem ao certo, até sei porquê agora, mas resolvi fazer uma aula de gaita de boca. Eu nunca fui afinizado em instrumentos musicais, mas tudo bem. Daí o que acontece? Eu fui lá na segunda aula. Trabalho, né? O amparador tem trabalho, né? Olha só a volta que ele dá para trazer. Daí o que acontece? Na segunda aula, judiando o professor e de quem estava por perto lá, eu peguei, ao ir na segunda aula, o cano de água do professor, da sala do professor estourou e a gente se mudou para fazer a aula num salão de beleza, no andar de baixo. E daí o que acontece? Rapidinho já vai resumir. O que acontece é o seguinte, eu fiz a aula lá e depois eu fui cortar minhas madeixas, né, meus cabelos. Daí, conversando com a cabeleireira, que se chama Maristela, eu comecei a falar dos aspectos da Rosa Cruz, tudo, e ela falou assim, não preciso nada disso, eu trabalho com energias, inclusive processo de relaxamento, essas coisas eu faço com as energias. E aquilo me impactou, porque eu sou terapeuta holístico hoje em dia, da linha chinesa, e energia, para mim, eu sempre via energia, via aspecto áurico desde criança. E daí o que acontece? Aquilo me impactou, e eu comecei a fazer umas 500 perguntas para ela, e daí o que acontece? Ela me mostrou o vídeo de estado vibracional na internet, né? Na hora eu já trabalhei com internet, então eu já olhei onde é que era, que ela estava vendo o vídeo, na mesma hora eu peguei meu celular e vi que tinha o IPC de Curitiba, detalhe, era sábado, meio-dia isso. O IPC de Curitiba, ele oferece palestras gratuitas, PGs, né, palestras gratuitas, às 2 ou 2h30, não me lembro muito ao certo. E daí eu não falei assim, não quero nem saber, eu vou almoçar aqui no centro e vou lá. E daí o que acontece? E eu não almoço no centro normalmente, eu almoço em casa, almoçava em casa. Daí eu peguei e fui lá, nessa palestra gratuita, eu não lembro assim o tema propriamente dito, mas aquilo me impactou de tal modo que deixou os 8 meses de estudo, 52 livros e tudo mais, tipo assim, no chinelo, esclareceu
E o processo energético, do trabalho energético nessa palestra, impactou ao modo que eu tive, tive uma grande descoincidência, parecia que tinha caído no aluno da frente, né? Levei um baita susto, voltei assim, estava com a mão paradinha na mesma posição que eu deixei e tudo, né? Então aquilo me impactou, gostei demais, daí fui era sábado, na próxima palestra, quinta-feira, eu fui de novo e deu certo receber um valor que eu nem estava esperando receber, para que no próximo sábado eu entrasse no CPC. Muito bom. Obrigado. Resumo. Posso fazer aqui ou você vai fazer? Você vai fazer a pergunta? Posso ir adiantando aqui, porque tem muita pergunta aqui. Vou aproveitar que o Leonardo foi aluno lá no CPC, eu estava junto sim. também, foi um dos alunos mais aplicados lá, foi bem legal ver esse desenvolvimento dele e tudo. Parabéns pelo verbete. Bem, eu queria te perguntar, Leonardo, o seguinte, que hoje a gente tem muitas pessoas que, pela violência, defendem o armamentismo. Ou seja, como as questões de segurança pública são muito, vamos dizer assim, frágeis, as pessoas acham que o melhor seria se manter com uma arma, por exemplo, para segurança pessoal, etc. E aqui você fala assim, o neocomportamento desarmamentista, na numerologia, né? Daí, que eu gostaria que você tecesse aí alguns comentários sobre isso, alguns argumentos favoráveis, argumentos contrários a essa postura desarmamentista, que é um debate que tem bastante hoje, né? Hoje em dia, muita gente que defende, às vezes até calorosamente aí essa questão. Tá. Obrigado, Pedro. Esse foi meu primeiro professor do CPC que eu estava falando. Agradeço muito o conhecimento passado. Veio chancelar aqui a reciclagem do... Então, essa fala era o que eu pensava também, antes. Então, aquele se quer paz, se prepare para a guerra. É uma falácia total, né? Porque se você quer paz, se prepare para a paz. Por isso que na mega pensinologia eu coloco o último item, o bem desarma, né? Vários itens desse aspecto. O detalhe é que as consciências devem procurar o pacifismo. É muito mais fácil um país, em vez de por exemplo, brigar com outro país, invadir outro país, pegar e investir todo esse dinheiro no esclarecimento, em estrutura e tudo mais, apesar que o Zeitgeist é difícil hoje em dia, mas chega-se lá. A Heurebeck está acelerado nisso. E tende a acontecer para que nosso planeta vá para outro nível, né? A questão, por exemplo, outro aspecto, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, ela é um paradoxo uma entidade usar artefatos bélicos para promover a paz em algum local. Ele poderia usar de qualquer forma de outro tipo de infraestrutura para que isso não ocorresse. Ainda a gente precisa, né? É o Zeitgeist, né? Mas, por exemplo, antigamente era muito mais bélico o planeta, né? Por exemplo, não tinha, por exemplo, na Idade Média não tinha a instituição família. Um filho não gostava do pai, eles se matavam. Hoje ocorre, mas tem as leis, e daí terão as paraleis, né? Para que essas consciências sejam reorganizadas para suprir aquela interprisão. E, claro que com as novas leis e a nova forma das consciências pensionizarem de uma forma mais cooperativa e não competitiva, com o tempo vai propiciando, mas cada um fazendo a sua parte, isso vai gerando um exemplarismo no teu grupo karma.
você na questão dos Estados Unidos, por exemplo, né? O Obama ficou aí 8 anos querendo fazer esse processo de desarmamento e não conseguiu. Ninguém está ouvindo você. O Obama ficou 8 anos nesse processo de desarmamento e não conseguiu. E quantos fatos que foram gerados de os caras perturbados com metralhadoras em cinema, na rua e tal, e o país com esse holopensene de se defender com armas em casa, né? O caso do menino que foi treinar com a metralhadora e atirou no próprio instrutor, quer dizer, fazendo treinamento. Então, essa questão da arma é relativo que a arma defende, né? Em primeiro lugar, ela mata, para depois se pensar em defesa. É complexo isso aí, né? Ela atinge o objetivo dela. Tudo que envolve violência é muito complexo. Por exemplo, ontem estava acompanhando essa semana a questão lá do Alepo, né? Então, assim, é uma loucura aquilo lá. Acabaram, arrasaram. Os pais estão pedindo autorização aos chefes religiosos para matarem as filhas e as mulheres para evitarem que elas caiam na mão dos outros por causa do estupro. São violentos, por causa do pessoal lá. Aí ontem eu vi lá a ofensiva, não sei o que fala assim, o lado positivo, eu não sei, o lado que vai sanear aquele processo lá. Você é contra a guerra? Eu sou contra a guerra, mas se eles não tivessem tomando o local dos como é que você fala? Dos radicais, aquilo aí ia continuar. Então, assim, é um paradoxo que só, entendeu? Então, assim, eu não sei como resolver isso. Eu acho que é por isso que eu não sou evolucióloga ainda, né? Eu não sei como resolver isso. Não sou, que pena, né? Mas de um lado, a gente é contra a guerra, né? De outro lado, sabe, não pode deixar aquela situação lá daquele colocar jeito. Um limite, né? E às tem que vezes botar um limite. Tem que ser pelo uso da força. E qual força. é o limite que aquele povo lá, os radicais, entendem? Sabe? Isso Eles aí... não podem entrar lá com bandeira branca, concordam? Um exemplo disso que o Leonardo comentou, não sei se vocês conhecem a história que hoje na Costa Rica, por exemplo, eles não têm exército. Pois é, e eles investem ali, né? na educação, na saúde. Esse é o ideal. Melhorou bastante. Por outro lado, eles têm a proteção dos Estados Unidos, que o Jorge acabou de falar aqui, que é a maior potência bélica hoje. Até na competitividade econômica. Então, se alguém invadir a Costa Rica hoje, por algum motivo, eles não têm essa soberania de exército, mas aí os Estados Unidos entram no meio, entendeu? Então, assim, é uma questão complexa mesmo. É muito complexo isso. Pegando o gancho que você falou aí... Eu espero que quando eu chegar ao cargo de evoluciólogo, eu vou entender melhor isso, sabe? Porque até agora... Teve um período até que nós presenciamos um guarda armado aqui no CIAEC, né? Não, eu já comentei sobre isso. Não comentei sobre o guarda armado, mas eu comentei sobre como é que apareceu a concertina. Foi a partir de um evento bem dramático que houve aqui. Mas o professor Valdo chegou a pedir um guarda armado aqui. Não, exatamente. Nessa época, o amparador, não sei se foi o transmentor ou o enumerador, falou com ele para botar concertina e vou colocar mais segurança. Eu contei das concertinas, não contei que por um tempo ficou guarda armado aqui dentro. E a gente não entendia, e aí um dia ele foi e clareou tudo para a gente, que nós não podemos deixar nenhuma brecha para que ninguém entre, porque a hora que entrar alguém, não só aqui no CIAEC, mas em qualquer lugar, né? Na sua casa, em qualquer lugar, a hora que entra alguém para fazer alguma coisa errada, por um descuido teu, você é o maior responsável, você é o que está com a maior interpretação com ele. Aí, pronto, aí a gente se acalmou, entendeu a situação, pelo menos eu entendi, e a gente passou a entender melhor, né? Porque eu estava aqui na virada, entendeu? A gente não tinha nada e, de repente, passou a ter concertina, guarda armado. Era uma situação difícil, do ponto de vista intrafísico, era difícil. Só que essa lógica, para mim, pelo menos, clarificou completamente a necessidade de colocar tudo aquilo. Gente, eu vou dar andamento aqui, porque senão a gente não tem algumas perguntas aqui. Depois a gente volta para vocês, tá? Na parafatologia, página 20, terceira linha, poderia discorrer sobre a psicometria de livros evidenciando as vidas consecutivas bélicas e, consequentemente, recuperação de cons? Não, e consequentemente, não, e consequente, recuperação de cons?
esse caso, eu usei como exemplo, tipo, eu estava numa biblioteca lá em Curitiba, da universidade, e como eu estava treinando já, né, com sociologia, tudo, então eu fazia uma leitura, a primeira vez que eu vou em qualquer biblioteca, eu passo em todos os corredores, vendo se algum livro me chama atenção energeticamente. E nessa passagem, eu tive uma pressão, uma sinalética, né, na cabeça, uma pressão do lado direito da cabeça, eu olhei o que era tipo assim, perseguições religiosas era o tema, né, embaixo. E daí eu não olhei os livros que estavam ali e comecei a fazer uma psicometria para ver qual livro que estava me chamando atenção. E daí o que acontece? Ali mostrou que era os Templários, né? Então eu puxei aquele livro, depois eu comprei alguns livros Templários, não estudei a fundo, mas um dia eu estava no IPC lá e chegou um voluntário novo que eu nunca tinha visto ele nessa vida, intrafísica, de outra cidade, inclusive, e ele falou assim, ó, eu tive uma tela mental aqui que você foi um cavaleiro templário e dissumou diversas pessoas naquele momento tudo, né? Então, uma leitura dos livros trouxe, a leitura energética dos livros trouxe a hipótese que eu possa ter vivido nesse contexto. Então, é uma questão de pesquisa para ser ampliada. Na parafatologia, página 27, linha, poderia falar sobre as consciex provocando fenômenos de REPS na tentativa de produzir a desistência do posicionamento do estudo conscienciológico? Isso ocorreu também na primeira semana que eu conheci a conscienciologia. No dia que deu certo, sim, falar no CPC. E tomar atenção, assim, que quanto antes você faz a inscrição, você já está num grupo de amparo, tipo, claro, encaminhado para os tenepsistas do local, né, e facilita que a consciência consiga ir ao curso. Eu pensei assim, eu conseguia o dinheiro deu certo, de receber um dinheiro adiantado para fazer esse curso. E daí eu ia isso era quinta-feira, daí no sábado ia pagar o curso, né? Só que daí na mesma quinta-feira, assim, na hora que eu fui sair do apartamento, era um local assim pequeno, era o elevador de serviço, então tinha a porta de incêndio e duas portas, o meu apartamento e do outro apartamento, que era 2 por andar. Daí na hora que eu fechei a minha porta, parece que tinha assim umas 10 pessoas pegaram aquela porta de incêndio, não fisicamente, porque ela estava intacta, mas de alguma forma produziu um som de bater a porta de um jeito que eu fiquei meio que surdo uns 5 minutos. E eu abri a porta de incêndio, inclusive, para ver se tinha alguma coisa ali, está tudo apagado, tudo legal, assim. Daí eu eu não vou amanhã, vou hoje. Eu não vou de carro, vou de táxi, mas eu não sabia muitas outras coisas, né? Talvez fosse até melhor ir de carro. Daí deu tudo certo, paguei lá e entrei no curso CPC, que era domingo, das 8 da manhã até 1h30 da tarde, todo dia, todo domingo, né? Então, tipo, poderia causar, assim, talvez as consciex, nesse caso, eles estavam tentando causar medo, né? Estranheza, mas eu já estava determinado, sabia o que eu queria. Na parafatologia, página 20, final da 4ª linha de baixo para cima, poderia explicar a evolução da prática da defesa energética favorecida pelo enfrentamento dos autoassediadores? Então, como em muitos cursos aqui, e em muitas práticas nossas, a gente sabe que os assediadores são os que mais mostram as nossas fissuras. Então, essa prática da evolução da defesa energética que eu percebia
percebia aquele aspecto de assédio, né? Fazia estado vibracional. Teve casos que eu percebi com outras pessoas no intrafísico que elas estavam altamente assediadas para gerar discussão e tudo mais. Onde é que eu estava? Teve casos assim que eu tive que blindar o motorista, blindar o carro que eu estava andando de passageiro e puxar a energia da Terra e tudo ao mesmo tempo. Isso levou umas 4 horas para que não ocorresse nenhum acidente. E estava bem crítico. Eu tinha momentos que eu estava assim quase dormindo, assim, que não estava conseguindo puxar energia. Então isso me deu uma bagagem assim de enfrentamento dessas consciências. Claro que no começo eu jogava energia para tipo, saia daqui. Depois, um certo tempo de estudo e autoconhecimento, eu jogava energia para que ocorresse o melhor para todos, porque eu já estava pesquisando bem a TENEPS e tudo mais. Na página 21, esse teletertuliano pede para você detalhar a polinomiologia. O polinomiologia é o polinômio Tares, reeducação, recim, exemplarismo multidimensional. Então, nesse polinômio, a tarefa do esclarecimento, a Tares, né, provocando a autorreeducação, a reeducação, a Tares dos meus professores, por exemplo, do curso e tudo mais, gerando uma reeducação, o CPC, no caso, que eu fiz, me ajudou muito a autoconhecimento, esse curso. E me propiciou a reeducação através da Conscienciologia, gerando, né, com a minha vontade, as recins para dinamizar a TENEPS. E com as minhas recins eu conquistei o exemplarismo multidimensional. Por exemplo, quando ocorreu um fator, assim, por exemplo, que eu estava projetado, a minha dupla estava projetada também, estava sofrendo ameaça de um grupo de consciências ali, eu não estava com total lucidez, estava um percentual de lucidez. Achei que estava vivenciando aquilo ali. Então, apareceu assim um tanque de guerra do lado, para que eu pegasse aquele, tipo assim, se eu pensenizasse, pegasse tanque de guerra, eu tinha pego, né? Porque extrafísico, PNCN e ação. Daí eu simplesmente nem pensionizei isso e fui conversar com as consciências para que liberassem ela. E depois, né, claro, depois que eu voltei ao intrafísico, eu percebi que essa foi a primeira projeção em que eu não usei do belicismo para atuar, né, inclusive no extrafísico. Foi dessa forma. Oi, Leonardo. Parabéns pelo seu verbete. Então, eu queria te fazer uma pergunta em relação a quando você se livrou dos seus bagulhos energéticos belicistas, se você teve alguma repercussão quando isso aconteceu. Que eu também já pratiquei artes marciais, né, por algum tempo. Eu tinha luva, eu tinha até uma espada, não com fio, mas tinha. E quando eu me livrei deles, assim, nossa, no dia depois eu fiquei muito mal, sabe? Por acho que uns 4 dias eu fiquei muito mal. Acontece isso mesmo, não pode tirar um assediador rapidinho, porque a pessoa sente falta, né? Não, é sério, o Zóaldo sempre falava isso. Tem pessoas que estão tão arraigadas ao autoassédio, não. Claro, o autoassédio também, né? Porque senão não tem... O assédio é tão arraigado que se você tirar, a pessoa pode dessomar mesmo. Ele falava isso, mas não estou dizendo que é o seu caso, não, que você está super vivinha aí. No meu caso, a questão das posturas bélicas, eu gostava de certas coisas na infância, mas eu não tinha interesse de armas. Eu tive interesse de armas em virtude do grupo Karma junto. E também fiz várias lutas e não me interessava em finalizar as lutas, não chegava à faixa preta. Nessa questão dos bagulhos, quando eu determinei, assim, eu vi que aquilo para mim é o seguinte, eu li o Manual de TENEPS, é aquilo que eu vou fazer, que eu achei que tipo, caiu como uma luva, era tipo assim, é o benzedor por atacado, né?
sabe? Então, tipo, uma qualificada, uma tarefa assistencial, multidimensional, evolutiva, nossa, tudo o que eu queria. É que eu não sabia antes, né, o que era. Então, a minha vontade de pegar e retirar tudo era tamanha que, tipo assim, eu não tive aquela, tipo assim, putz, vou ter que retirar isso, sabe? Mas na hora de entregar a arma, eu usei as armas, por exemplo, eu usei de uma estratégia bélica, uma estratégia, porque eu vi que tinha uma dificuldade, uma pressão do extrafísico daquilo que eu estava fazendo. Senti essa pressão, mas era tipo assim, que nem a maré, assim, vou levar e vou em frente. E daí eu peguei assim, tinha limpado tudo a questão das armas, que era um processo do Instituto de Desarmamento e tudo mais, então eu peguei, tive todo um cuidado de elaborar uma estratégia de como eu ia entregar as armas. Eu peguei e cuidei ao ponto assim de... eu tinha nota fiscal dessas armas, tudo direitinho assim, comprei do zero, ainda bem, né? E daí eu preenchi no Instituto de Desarmamento, levei na Polícia Federal, pensei onde é que eu ia deixar meu carro, porque caso existem falhas, né? Porque se eu, por exemplo, o recibo da entrega das armas fosse perdido, essas armas, por minha culpa, poderiam estar em circulação. Pode ocorrer outras formas, mas eu cuidei de todas as formas para que elas fossem entregues da forma legal. Você não poderia ter destruído ela, não? Tem que entregar? Não, tem que entregar. Sabia, não. Não tem pode que entregar. Botar. Ela tem o registro, tem os códigos. E aí depois, se eles requisitarem, você tem que ter. Até porque uma arma pode ter sido objeto de alguma dessoma, né? De algum crime. Então ela é rastreada depois através pelo menos é o que dizem. E o que aconteceu? Eu entreguei na Polícia Federal, tentaram comprar essas armas na Polícia Federal, certo? Como, tipo, legalmente, tudo, mas falei, não, eu não quero. O pessoal ficou chocado, me enrolaram uma meia hora lá para tentar me dar o documento. E falaram assim, não, mas as armas são feitas de colecionador, lá. Daí o que acontece? Eu peguei e falei, não, eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu estou fazendo uma tarefa assistencial e não é compatível ser belicista e ser assistencial. É totalmente incompatível. E daí eles ficaram impactados com aquilo, me deram um documento, depois eu saí, deu a sincronicidade de ter um táxi na frente, e eu terminar esse ciclo, né, fechar esse ciclo. Então não foi dificultoso, foi muito bom para mim. Eu senti uma limpeza energética no ambiente muito grande, e outras afinidades mudam. Você não está mais com aquele grupo, o grupo não se aproxima, porque não tem jeito, né? Tipo, perdemos esse aí. Tá, né? Na verdade, ganhou para a Reurbex. A gente tem aqui 4 perguntas ainda, tem pouco tempo, a gente vai tentar ser mais breve aqui. Tá. Na Estrangeirismologia, página 19, início da primeira linha, embora variando de consim para consim, qual costuma ser, na maioria dos casos, o start recinológico das posturas bélicas para o pacifismo? Você contou o seu, ele quer saber em média, assim, se você conhece. Como é que é o start recinológico? No meu ver, assim, a pessoa, na hora que se dá conta que a reciclagem é urgente, né? Tipo assim, ela se dá conta que ela está atrás, ela já está em subnível. Ela está em subnível do que ela deveria estar fazendo. Daí ela tende, se ela quiser, é claro, correr atrás do prejuízo. A outra também na Estrangeirismologia, página 19, primeira linha. Após alcançado o novo patamar, como fazer a manutenção de neomodus operandi através da recim, estando envolto na pressão holopensênica externa? Sim, atenção contínua, a reciclagem dia a dia, você fazer a autorreflexão diária. Claro que eu não consigo, ainda não estou no nível evolutivo de ter lucidez total sobre o meu dia. Eu erro muitas vezes, mas através da autorreflexão diária
e eu começo a avaliar, tipo assim, aquilo eu poderia ter feito, falado de uma forma diferente, feito de outra forma, ou até não falado, né? Se ter abstinência da fala ali naquele momento, né? Abstida. Aquilo que você falou, e a gente comentou aqui sobre os filmes, né? Tem que olhar, sobrepairar, fazer um pensamento crítico, mas não entrar na onda, porque em volta da gente, né? A Terra é bélica. E assim também tem um fator que, como ela está perguntando, por conta da pressão, né? A pressão do ambiente. Então, já foi falado um pouquinho, mas só vou entrar um pouquinho, porque quando a gente muda, o ambiente que a gente convive, ele vai mudar um pouquinho, né? Quando você muda. E é como se fosse um efeito halo, né? As amizades vão mudando. Eu tiro por mim, eu tiro pelo Leonardo, que ambos fizemos reciclagens que reverberaram no ambiente, e nas amizades e tudo mais. Então, quando você muda, você não precisa mudar ninguém, você muda você. E isso vai mudar o ambiente que você está, mesmo que pouquinho, que mínimo, muda, e muda as amizades também. Muda a maneira de você enxergar o ambiente também, né? E daí você não vai mais ficar acompliciado com aquilo, você vai ser assistente. Né? Na Fatologia, página 20, quinta linha, quanto à reciclagem das expressões corporais bélicas. Poderia exemplificar algumas delas? A musculação praticada em academia pode ser considerada uma delas? O que você acha? Tem a ver com aquele verbete que estava falando anteriormente, que é o cotejo, esporte, atividade física. Quando a musculação, por exemplo, uma atividade que é necessária para repor a massa muscular, por exemplo, de uma consciência, para manter a saúde física, é uma coisa. Agora, aquela forma de soldado é outra coisa, né? Tipo, o pessoal toma essas drogas disfarçadas, né, de alimentos, né? E daí isso remete a o soma, parece que ele está, como se falava anteriormente, sempre armado, né? É muito mais forte que o outro. Eu vou sobrepujar quem estiver perto de mim, que não esteja na minha ideia, na minha vontade. Podemos dizer que é neutro, né? Porque para quem vai cuidar da saúde é uma necessidade, mas tem aquelas pessoas que querem ter um bíceps bem forte, né? Para poder na rua, aí eu acho que é bélico mesmo, né? Até deforma totalmente o corpo. Fica um armário com a intenção ali, até que se ele não for briguento, a própria intenção de apresentar-se daquele jeito, eu acho que já é bélico, mas eu acho que aí depende da intenção da pessoa e da necessidade da pessoa. É igual a cirurgia plástica também. Tem aquelas pessoas que fazem por uma mania qualquer, aquilo ali é patológico, mas tem aquelas que são corretivas, que são assim, extremamente boas, né? E saudáveis. Dá para analisar a partir de vários aspectos, né? Como que é o nome agora? Vigorexia. Né? Porque também tem um mecanismo de defesa ali, em que a pessoa necessita ser grande, né? Tem o chamar atenção, tem várias coisas a partir disso. Tem muitas vezes patologias, né? Que a pessoa fica tão fissurada naquilo que acaba virando um dismorfismo, outras coisas assim também. Então, a vigorexia, essa musculatura, você pode analisar a partir de vários vieses, né? Agora, a última pergunta aqui. Hoje em dia está muito em voga o comportamento bélico via web, no aqui e agora multidimensional. Quais dicas você indicaria para as consciências praticantes virtuais da comunicação violenta escrita? Eu entendi por que é virtual e é escrita. É isso? Entendi também. Pode escrever, tá.
Não, é porque eu fico vendo aqueles joguinhos que as pessoas ficam brigando uns com os outros, né? Jogos, essas coisas são todos, nesse contexto, são bélicos, né? Então, se a pessoa quer reciclar, tirar do seu modus operandi através de uma recém cirúrgica. Para quem está de fora até é fácil, né? Porque do contexto, assim, a gente não tem como, mas do virtual é só não ligar o computador, né, não? Mas o computador é necessário para várias informações que a gente tem hoje em dia. Mas você não pode negar um monte de entrada? Claro que pode negar. Por exemplo, eu não entro nesse contexto, não me interessa. Eu quero saber de outro aspecto. Então, eu procuro o que me interessa de forma evolutiva e da forma que possa auxiliar outras consciências. Não ficar como é o zeitgeist de uma grande maioria hoje, como era no passado. Leonardo, parabéns pelo verbete, parabéns pela defesa. A gente vai aguardar outros verbetes seus, né? Sim. Não vai precisar mais de levar 1 ano e meio, né, Leonardo? Eu já estou fazendo outro. Já está fazendo outro, né? Então, está ótimo. A gente parabeniza muitíssimo você, porque esse tema realmente, eu acho que a necessidade, assim, né, de um tempo maior mesmo, não pela escrita em si do verbete, mas pelas reciclagens que você contou aqui para a gente, é alguma coisa que demanda mesmo tempo. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, né? A presença virtual de todos os teletertulianos. A gente convida vocês para participarem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, que a gente tem tertúlia todos os dias, né? Então, eu sempre gosto de reafirmar, são os tertulianos, os teletertulianos com o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate. Certo? Então, a gente precisa de vocês, eu pessoalmente gosto da presença de vocês, e nós contamos, então, com todos vocês. Passamos, então, para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Teremos hoje 5 recados. A Zilá, com o programa Verbetografia da Enciclosapiens, o Jorge com a autossuperação do temperamento belicista, o Cláudio com o acoplamentarium do universalismo, o Pedro com o ECP3 e a Dalva com o curso Desperticidade. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Enciclosapiens, com parceria com o CAEC, vim convidar os tertulianos e teletertulianos que querem escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu trago aqui 3 motivos para participar do programa Verbetografia. Entender a lógica e a estrutura da construção de verbetes. Participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Promover auto e heterodesassédio mental somático. Também são os dias... começa início 23 de fevereiro até 18 de maio. Ele é em formato EAD, né? E são 12 módulos semanais, aulas online, mais aula vídeo. As aulas online todas as quintas-feiras, de 19h30 às 21h30. E as aulas online também vêm para tirar as dúvidas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Tá? As inscrições e informações podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone DDD 55 45 35 25 26 52, ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Aproveitando aí o ensejo desse verbete das reciclagens das posturas bélicas, apresentamos para vocês agora aí o primeiro curso sobre o processo da superação do temperamento belicista. Ele irá acontecer nos dias 5, 6 e 7 de maio, com a participação da Holo Convivium, para a IC Holo Convivium, em parceria com a IC da Ectolab. Os objetivos são estudar o temperamento belicista, identificando interesses, intenções, manifestações e mecanismos de defesa. Entre eles, os objetivos também, temos a ampliação e compreensão do lastro belicista,
no comportamento atual da Consim, instrumentalizar a Consim para o autoenfrentamento e autossuperação da pensenidade belicista, propiciar holopensene favorecedor de qualificação pensênica, objetivando o exercício da liderança evolutiva interassistencial cosmoética. E, por último, promover campo interassistencial de reconciliação, favorecedor de recins e ressex, envolvidas em holopensene bélico. Ou seja, esse campo será o último, vamos dizer, o evento do curso, que acontecerá no domingo, com os EPICONs, os professores Hernande Leite e Rui Bueno. E também entraremos em contato direto com a Europa, pela Anne Voigt e o Eduardo Vicenzi, que irão falar também sobre a pacifismologia na parageografia da Alemanha. Ou seja, é um curso muito rico de experiências e vivências de vários professores com relação à superação do belicismo. E, para fechar, uma frase do professor Valdo, né, a melhor decisão do líder é a confluência de esforços e de consciências em prol da evolução de todos. Qualquer interesse aí das pessoas, entrar em contato com o CAEC, no telefone 45 35 25 26 52, para maiores detalhes sobre preço e condições. Desde já agradecemos aí a participação de todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, aos tertulianos e tertulianos. A gente gostaria de aproveitar para convidá-los para o último acoplamentário do ano de 2016. Sincronicamente, aproveitando o tema aí das reciclagens das posturas bélicas, a nossa temática vai ser universalismo. Vai ser nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, os professores EPICONs Alexandre Fernandes, professor Rui Bueno e professora Dulce Dal. Tá? Para quem quiser maiores informações, fazer inscrição, pode entrar em contato com a recepção do CAEC, DDD 45 3525 2652. Muito obrigado. Boa tarde a todos, aos tertulianos e teletertulianos, também em conexão com esse tema de hoje. Venho convidar para o SCP-3, para a construção do laboratório de serenário. Você já pensou em mudar de patamar, do seu nível de serenização, de serenidade íntima? Já pensou em ter um contato mais profundo com a holopensene dos serenões? O laboratório serenário é uma oportunidade, é um experimento de 3 dias de duração em que a pessoa fica em imersão, fazendo autorreflexões e tendo maior contato com esse holopensene das consciências serenonas. Esse laboratório será construído na sua 2ª edição aqui em Foz do Iguaçu e, para isso, é necessário aí a realização do SCP-3, que é um curso que visa desenvolver as capacidades parapsíquicas, maior contato aí com assistência extrafísica e também tendo como meta um campo voltado para a desperticidade. Então, para quem tiver interesse, o curso será realizado dia 20 a 22 de janeiro de 2017, com o professor EPICON Pedro Fernandes. Será no Hotel Mabu Interlúdio. E na inscrição já está inclusa a imersão no hotel. Dá para ser feito em até 12 vezes de R$ 150. E quem tiver interesse pode fazer a inscrição pelo site da Asinvexis, www.asinvexis.org, ou também pelo e-mail scp3@asinvexis.org. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, lembrando a todos que no final de dezembro, no período de 28 a 30, teremos aqui no CAEC mais um curso Desperticidade. Neste curso teremos 3 EPICONs, o Hernani Brito, a Dulce Dal e Moacir Gonçalves. Teremos nesse curso 3 campos energéticos. Campo 1, desbloqueio encefálico. O campo 2, com revezamento interassistencial. E campo 3, energoduto interassistencial. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, entre em contato conosco, 45 DDD 3525 2652. Obrigada a todos. Para amanhã teremos o verbete Amizade Exclusivista, da especialidade Anticonviviologia. A verbetógrafa é a professora Cida Nicolau. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até amanhã.